Você já sentiu dificuldade para pronunciar algum som do português do Brasil? Você fala uma palavra ou uma frase e fica com medo dos nativos não te entenderem bem. Ou os brasileiros parecem que não entendem direito o que você fala. Ou pior, você desiste de falar português porque você não tem segurança com algumas pronúncias. Eu sou a Dani do Brazilianing. Nesse vídeo vou te ajudar a pronunciar bem os sons mais difíceis do português brasileiro. Você vai aprender comigo a pronunciar os sons nasais, o som de LH e NH e os diferentes sons para a letra R. Depois desse vídeo eu tenho certeza que você vai ter muito mais confiança e ter uma pronúncia muito mais clara quando falar português. Vamos começar então com os sons nasais. É importante te explicar que os sons nasais podem ser escritos de maneira diferente. Então a forma mais comum de ver o som nasal é quando ele está escrito com a letra A, O e um símbolo de tio em cima da letra A. Esse som ele é particularmente difícil para algumas pessoas porque ele não está presente em todos os idiomas. Então, dependendo da sua língua nativa, pode ser que você não saiba como pronunciar esse som. Então, vamos lá. Algumas frases para você praticar comigo. O coração do João está cheio de emoção. O coração do João está cheio de emoção. Então, para que você tenha certeza que está pronunciando certo, você pode exagerar na pronúncia, isso vai ajudar a tornar mais natural para você pronunciar, e também você pode tampar o nariz. Coração, coração. Você vai sentir essa vibração no seu nariz. Isso indica que você está fazendo o som nasal, ou seja, o som está sendo produzido pelo seu nariz, tá? O coração do João está cheio de emoção. O som nasal também pode ser representado pela letra EM ou EN. Por exemplo, tem um trem esperando na estação. Tem um trem esperando na estação. Tem, trem. Então, tem, trem. Você sente essa vibração no seu nariz, também é um som nasal. Também pode aparecer o som nasal com a letra IN ou IM, né? Por exemplo, o menino caiu no jardim e ficou com dor no pé. O menino jardim. Então perceba que eu tenho sons mais anasalados nessas palavras. O som nasal também pode ser escrito pela letra OM ou ON, por exemplo, o bombom no balcão é de limão. O bombom, bombom. E também pode ser escrito pela letra UM ou UN. Por exemplo, o mundo é grande e profundo como o mar. Mundo, profundo. Então perceba que também são sons nasais para você treinar. Vamos agora falar então sobre os sons de LH e NH. Esses sons também não existem em alguns idiomas, são pronunciados de maneira diferente, essa escrita, então são sons considerados difíceis para quem aprende o português. Bom, o som de LH existe, por exemplo, na palavra filho, filho. É como se você pronunciasse lio, lio, filho, filho. Você pode exagerar no começo até que se torne natural. E o som de NH existe, por exemplo, na palavra banho, banho, nho, nho. É esse som que você tem que fazer. Vamos ver então uma frase com LH para você praticar. A filha do coelho escolheu um espelho vermelho. A filha do coelho escolheu um espelho vermelho. Claro que essas frases não fazem muito sentido, mas nelas você vai encontrar palavras com esses sons difíceis, então vai ser interessante para você treinar. Agora uma frase com NH. Minha mãe ganhou um ninho de passarinho. Minha mãe ganhou um ninho de passarinho. Quase todas as palavras têm o som do NH. E agora, uma frase onde tem o NH e o LH juntos na mesma frase. A telha do telhado caiu perto do ninho do passarinho. A telha do telhado, telhado, caiu perto do ninho de passarinho. Ninho, passarinho.
Então treina todas essas frases, eu tenho certeza que a sua pronúncia de LH e de NH vai ficar mais natural. Vamos agora para a pronúncia do R. O R no Brasil tem alguns sons diferentes, algumas formas diferentes de se pronunciar. Quando você tem a letra R aparecendo duas vezes juntas na mesma palavra, a gente fala que é um R mais fraco. Por exemplo, a palavra carro, carro. Então percebe que é um som que a gente faz com a garganta, né? Carro. E também quando o R aparece no início de uma palavra, por exemplo, rosa, rosa, rio, rio. Então percebe que é um som mais fraco, não é um som tão forte. Quando o R está entre duas vogais ou quando ele está junto com outra consoante, ele vai ter o som forte que a gente chama, por exemplo, carro, carro. O peixe está caro. Ou, por exemplo, trabalho, trabalho. Ele está junto com outra vogal, trabalho. Então, tem essas pronúncias. O R também pode aparecer no final de uma palavra. Nesse caso, eu acho que a pronúncia é muito mais opcional. Eu percebo que os brasileiros não pronunciam muito quando ele é a última letra. Por exemplo, quando a gente tem os verbos na forma infinitiva. Comer, comer. Muito comum os brasileiros falarem comer, comer. Então, o R no final das palavras, ele perde a força e ele quase não é pronunciado. Vamos ver algumas frases para você praticar o som do R. O rato correu pelo rio. O rato correu pelo rio. E agora uma frase para você praticar o R forte. A arara adora comer frutas amarelas. A arara adora comer frutas amarelas. Então, nesse vídeo você viu os sons das nasais, os sons de LH e NH e o som do R também, tá? Se você quer pronunciar ainda melhor o português do Brasil, falar português todas as semanas, eu te convido a conhecer o meu clube de conversação. Lá a gente se dedica ao que realmente importa, que é a fala, a pronúncia e a confiança para você se comunicar em português. Se você quer ter mais informações, eu vou deixar o link do clube aqui na descrição. Não esquece de se inscrever no canal para receber outros vídeos de português. E eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!